Shalaim, amados irmãos, que ao resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós e que seja longânimo. Irmãos, eu venho aqui para relatar mais algumas coisas a respeito da Sagrada Escritura e esclarecer aos irmãos de algumas coisas. Uma delas é a seguinte, a respeito do produto da videira. Os irmãos sabem que quando Noé desceu da arca, ele cultivou a videira e se embriagou com o fruto da videira, o vinho, e o seu filho Cã zombou da nudez do seu pai, e aí Sem e Jafé vieram de costa e cobriram a nudez do seu pai. Mas quando Noé ficou sabendo disso, ele ficou furioso e ele amaldiçoou o seu filho. Agora, pensando nisso, por que ele amaldiçoou seu filho? Se foi só isso que aconteceu lá, quem mais ficou furioso? E com o que? É isso que eu venho esclarecer para os irmãos. O nosso rei Yahweh ficou furioso com o produto da videira. O pai amaldiçoou tudo que vem da videira. Mas ali não é relatado isso, né, meus irmãos? Mas é justamente por isso que eu venho esclarecer. Quando o pai tirou o povo com um braço forte e mão estendida do Egito, ensinou o povo a fazer o tabernáculo e a arca no deserto, aí um dado momento ocorreu um episódio lá a respeito dos dois filhos do sacerdote Ariel. Ariel é o nome do sacerdote que, juntamente com Macha, conduziram o povo para fora do Egito. Os dois filhos do sacerdote chegaram embriagados na frente do templo, do tabernáculo, e o pai ficou furioso e ceifou a vida dos dois. A Escritura fala que era um fogo estranho. Agora nós sabemos que foi o produto da videira, que eles chegaram embriagados, do vinho. E para confirmar isso que eu tenho dito, eu vou dar uma lida aqui no livro da Sagrada Escritura e apresentar para os irmãos. Vamos observar aqui essa passagem aqui. Ela se encontra no livro de... Essa passagem aqui, ó. Ela se encontra no livro de Juízes ou Shaftim, em hebraico é Shaftim 13, para a gente entender a confirmação do produto da videira que o pai amaldiçoou. Olha só, vamos ler comigo aqui, os irmãos que tiver a Sagrada Escritura com os nomes originais em mãos, vão estranhar que eu fiz algumas correções apenas nos nomes sagrados, porque na Sagrada Escritura está escrito dessa mesma maneira, só os nomes sagrados que eu fiz uma pequena correção neles. Olha só, os filhos de Ishaial recomeçaram a praticar o que era mal aos olhos de Yahweh. E Yahweh os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Sará, do clã de Dan, cujo nome era Manoé. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo de Yahweh apareceu a essa mulher e ele disse: Tu és estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. De agora em diante, toma cuidado, não bebas vinho nem bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque conceberás e terás um filho. Sobre a sua cabeça não passará navalha,
não cortará a cabelo do menino, porque o menino será nazireu do Criador desde o ventre de sua mãe. Shamashun é o verdadeiro nome que eles profanaram para Sansão, que é Shamashun, é o nome dele. Olha lá, ele começará a salvar a Ishaial das mãos dos filisteus. A mulher entrou e disse ao seu marido: um homem do Criador me falou, um homem que tinha a aparência do anjo do Criador, tal era a sua majestade. Não lhe perguntei de onde vinha e nem ele me disse o seu nome. Mas ele me disse: conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada. Novamente, não bebas vinho e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu do Criador desde o ventre de sua mãe até a morte. Aí a segunda aparição do anjo. Então Manoé implorou a Ial dizendo: rogo-te rei, rogo-te rei, meu rei, que o homem do Criador que tu enviaste, homem do Criador, vai observando esse homem aqui, depois nós vamos comentar sobre isso aí, que tu enviaste, venha outra vez visitar-nos, para que nos diga o que devemos fazer ao menino assim que tiver nascido. O Criador ouviu Manoé e o anjo do Criador veio outra vez ao encontro da mulher, estando ela sentada no campo, e quando Manoé, seu marido, não estava presente. Imediatamente a mulher correu a informar o marido que lhe disse, o homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. Manoé levantou-se, seguiu a mulher e foi ter com o homem e lhe disse: és tu o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: eu mesmo. Disse-lhe Manoé: quando se cumprir a tua palavra, como deverá ser a vida do menino e que trabalho fará? O anjo de Ial respondeu a Manoé: de tudo o que proibi a essa mulher deverá ela abster-se. De tudo que procede da videira não provarás. Entendeu? Videira é o pé da uva, fruta. Nem vinho, nem bebida fermentada, nem comerás coisa alguma impura. Tudo o que lhes prescrevi deve ela observar. Agora vamos lá. Disse então Manoé ao anjo de Ial: permite que te detenhamos e te ofereçamos um cabrito? Porque Manoé ignorava que era o anjo de Ial. E o anjo de Ial disse a Manoé: ainda que me detivesses, não comeria da tua comida. Mas se quiseres preparar um holocausto, oferece-o a Ial. Manoé disse então ao anjo de Ial: qual é o teu nome, para que assim que se cumprir a tua palavra, possamos prestar-te homenagem? O anjo de Ial respondeu: por que te falar do meu nome? Ele é maravilhoso. Ial, meu pai, ele é maravilhoso. Então Manoé tomou o cabrito com a oblação e no rochedo o ofereceu em holocausto a Ial, que realiza coisas maravilhosas. Maravilhoso, realiza as coisas maravilhosas. Olha só que maravilha. Manoé e sua mulher observaram. Ora, subindo a chama do altar para o firmamento. Aqui eu mudei firmamento porque está céu aí, eu não gosto de céu, não. Tá? Subiu nessa chama o anjo de Ial. Manoé e sua mulher, vendo isso, caíram com o rosto em terra. Irmãos, vamos observar as coisas aqui agora. Vocês viram o que é o produto da videira?
Por causa de Noa, o pai amaldiçoou o produto da videira, porque deixou o servo dele naquela condição deplorável a ponto de amaldiçoar o seu próprio filho. Depois, os 2 filhos de Ariel ceifou a vida diante do templo, por causa do fogo estranho. Fogo estranho? Não é fogo estranho, é fruto da videira. Agora, esse homem aí, Shamashum, chamado de Sansão, o irmão sabe qual foi o fim dele, né? A mulher chamou ele para uma festa dos filisteus lá e ofereceu vinho, e ele se embriagou e dormiu, e ela cortou o cabelo dele. Entendeu? E aí ele morreu, porque no último momento de força ele matou os filisteus, mas ele morreu. O que eu quero dizer com isso? A mulher ofereceu o produto da videira. Agora, se nós observarmos dos dias de hoje, a besta que se levanta da terra, eles celebram o sabate à base do fruto da videira, do vinho. E a besta que se levanta do mar, ela também. Santa Ceia de Baal chamou, Santa Ceia do Senhor, que é a mesma coisa. É o fruto da videira, embriagam os homens para ele aceitar todo esse engano que tem aí na Sagrada Escritura, no livro Bíblia, né? A Sagrada Escritura é um pouquinho melhor. Então, o produto da videira foi amaldiçoado. Agora também ficou fácil de identificar os falsos profetas do final dos tempos. Eles dizem que não lê o Evangelho porque sabe que a mulher colocou 3 medidas de fermento e levedou toda a massa. Então eles não lêem os Evangelhos, mas não precisa, né? Já trouxeram para dentro dele o Evangelho. A imersão, o batismo é ritual maçom, e eles fazem, só mudou o nome. De batismo mudou para imersão. E o produto da videira, que era a Santa Ceia, lá no outro sistema, eles mudaram o nome também para partir do pão e o vinho. Olha o vinho aí. Entendeu? E então ficou fácil identificar os falsos profetas do final dos tempos. Não lê o Evangelho, mas trouxeram para dentro deles tudo contaminante do Evangelho. Se a gente observar o livro de Ishaial, ele nos relata quão maravilhoso ou abençoado são os pés daquele que vem anunciar as boas novas, mas que não se influenciou pelo Evangelho, mas que não se contaminou pelo Evangelho. Entendeu? Então, o produto da videira, o Pai ceifou a vida de muitos por conta dele. E o que virá agora é a mesma semelhança. Vão parar de beber vinho e se prostrar ao Pai, certo? Porque mas o astuto colocou isso aí aos montes. Vinho tem um monte de lugar na Sagrada Escritura, até lugares que não tem menor sentido, está lá o vinho lá. Por exemplo, eu estava vendo o livro ali de Daldá. Daldá é o rei que matou o gigante filisteu lá. Ele fugiu do filho dele, Abissalial, que queria usurpar o poder. E aí ele fugiu. Aí, na sua jornada de fuga, reuniu muitas pessoas junto dele e tal, e atravessou o deserto, e tinha 600 homens junto dele, segundo a Escritura. Quando eles atravessaram o deserto, chegou um certo cidadão lá, eu não lembro o nome dele, mas e falou para ele, e com uns jumentinhos e uns pães. Aí Daldá perguntou para ele: o que vai fazer com essas coisas? Aí o homem disse para ele: os jumentinhos é para a família real, os pães e as pastas é para matar a fome, quem tiver com fome. 200 pães ele levou. E o vinho é para alegrar os moços que atravessaram o deserto. Olha como é fora de contexto. Olha só, os moços que atravessaram o deserto vão querer beber vinho, né? Tá morrendo de sede, quer a água. Aí eu fiquei meditando, falei: poxa, será que quando o Macha bateu na rocha, feriu a rocha lá e saiu água para ceifar, para matar a sede do povo, será que o Criador falou: não, vou dar vinho para esse povo para alegrar ele, os moços? Entendeu? Então o maligno é astuto, meus irmãos.
Eles, Marcha feriu a rocha e saiu água. Quando atravessou o deserto, o povo junto com o Laudá, na fuga, o rapaz trouxe água cristalina para alegrar o moço. Quem passou no deserto está morrendo sempre, vai querer beber vinho, mas os astutos pôs isso aí lá. O vinho é para os moços, totalmente fora de contexto. Os moços que atravessaram o deserto junto com o Laudá. Então é essas coisas que o Satã tem feito na escritura. Ele, inclusive, quando aparece lá que o filho do sacerdote morreu, um fogo estranho, mas vendo? Ele colocou lá um fogo estranho, mas não é o fogo tudo da videira. Mas o pai nos esclarece, esse negócio de fogo estranho foi inventado hoje, por quê? Porque ele ia usar o vinho lá, que o povo sabia que era vinho, para depois enganar as nações aí com o produto da videira. Então, meus irmãos, faz tempo que eu estou para gravar esse vídeo aí e nunca dá certo, sempre tem ruído, sempre tem barulho, sempre tem alguma coisa que impede de eu gravar. Aí eu fui fazer um teste agora, vou ver se ficou bem. Se ficar bom, eu tenho mais alguns conteúdos que eu vou estar passando para os irmãos, de alguns nomes aí, vários nomes, e falar para os irmãos, as coisas estão acontecendo e está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Alguns dias, algumas coisas vão se cumprir, dentro de um mês aí, e a coisa vai ficar terrível nessa terra aqui. Aqui no Brasil vai ficar feia a coisa aqui. Eu acho maravilhoso o que vai vir. Eu acho, né? Mas o povo, a humanidade não acha não. Os brasileiros vão ficar furiosos com o que vai vir aí. Mas mais pra frente eu vou ver se esse aqui ficar bom e eu animar de novo para fazer vídeo. Eu tenho umas coisas aqui para apresentar para os irmãos aqui que eu tenho feito aqui no Note. Umas escritas para a gente estar corrigindo as páginas, aquela página amarela da Sagrada Escritura que ainda é babilonizada, cheio de coisa de letra babilônia, e esclarecer mais algumas coisas e mais umas outras que eu acrescentei ali, que ficou bem maior, e eu vou estar trazendo para os irmãos daqui a alguns dias. Por enquanto, essa daí, o produto da videira. É bom para os irmãos ficar atentos e não consumir mais, certo? Enquanto isso, Xalaim, amados irmãos, que o Pai e ao nosso Rei Celestial resplandeça o seu rosto sobre cada um de vós e te seja longânimo. Que assim seja, meus irmãos, que assim seja.